Olá, queridos companheiros, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo. E nós vamos falar sobre os caracteres do homem de bem. Ao estudar a doutrina espírita, aprende-se que os espíritos são eternos criados por Deus, com uma destinação gloriosa, a perfeição. Para alcançar esse objetivo maior da vida, o homem foi dotado de recursos e talentos importantíssimos e até imprescindíveis, como a razão, a inteligência, o livre-arbítrio. Assim é que o princípio inteligente individualizado vai gradativamente realizando a sua caminhada evolutiva em sua vida imortal, errando e acertando. Ao longo do tempo vai reunindo a sua bagagem de conhecimentos pessoal e intransferível, a qual Jesus se referia como verdadeira, que a ferrugem nem a traça consomem. O Espiritismo nos ensina que essa caminhada nossa vai se estruturando os sinais que evidenciam o progresso já alcançado pelo Espírito. Comprova-se também facilmente a elevação espiritual de uma criatura observando a sua conduta no dia a dia. Quando todos os seus atos se harmonizam com a lei de Deus, quando a sua consciência desperta para a realidade da vida espiritual, torna-se óbvio que o grandioso processo de transcendência foi iniciado e novas dimensões se abrem para o ver e para ser. É possível ao homem fazer sua autoavaliação, meditar sobre sua vida e analisá-la para descobrir se já está ou não no caminho certo, se já estabeleceu aquela ligação, a harmonia com Deus. São apresentados lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 918, as características básicas de um homem de bem, com uma simplicidade e clareza que até parecem uma receita. É dito assim, que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua mais completa pureza. Interroga a sua consciência sobre os atos praticados, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez o bem que podia, se ninguém teve de queixar-se dele. Enfim, se fez para os outros tudo o que queria que lhe fizessem. Cabe, pois, exclusivamente a cada um de nós desenvolver nossas percepções, despertar a nossa sensibilidade para descobrir o caminho do supremo bem. O homem de bem. Está lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 16. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O homem de bem, na verdadeira acepção da palavra, é aquele que pratica de um modo amplo as leis de justiça, de amor e de caridade. Para tanto, ele deve sempre ponderar os seus próprios atos, aquilatando se não violou essas leis, praticando o bem e tão somente o bem, sem nenhuma mistura de mal. Examinar se também praticou todo o bem que pôde, ou se desprezou ocasiões de ser útil ao semelhante, se não praticou nenhum ato que originasse um motivo de queixa por parte de alguém. Ciente e consciente da bondade de Deus pelas suas criaturas, sabe que nada acontece sem a sua permissão. E em todas as coisas se submete à sua vontade soberana e justa. Conhecedor da existência das vidas futuras, o homem coloca os bens espirituais acima dos temporais,
mantendo sempre uma fé viva no Criador de todas as coisas, consciente de que as vicissitudes da vida, as dores, as decepções, são provas ou expiações estabelecidas pela justiça divina e, portanto, suporta-se sem murmurar e sem blasfemar. O homem, compenetrado dos sentimentos de caridade e de amor ao próximo, pratica o bem pelo bem, sem esperar nenhuma retribuição. Paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Sente-se jubiloso pelo bem que ele emana e pelos serviços que presta, pelos atos altamente meritórios de fazer alguém feliz, pelas lágrimas que consegue enxugar no amparo e na consolação que proporciona assim aos aflitos. O homem de bem é sempre paciencioso, é benevolente, é humanitário. No que diz respeito aos seus semelhantes, não exerce nenhum tipo de discriminação sobre cor, credo, religião. Respeita os outros, todas as suas convicções são sinceras. Em qualquer posição em que ele se encontre, a prática da caridade é a norma do seu proceder. Tendo Jesus como um paradigma, o homem de bem perdoa e esquece sempre qualquer agravo que lhe faça. Ele é indulgente com as fraquezas alheias por não desconhecer que ele próprio também necessita dessa indulgência. Não se compraz em criticar o seu próximo, nem propagar as falhas que ele tem. E no que tange a si próprio, procura identificar as suas faltas e corrigi-las. Não procure enaltecer suas próprias qualidades e seu talento, à custa de outrem. Antes, ele prefere elogiar as qualidades do próximo. Se for dono de uma fortuna, não se torna vaidoso, prepotente ou orgulhoso, jamais aplicando-a para satisfazer as suas paixões, pois sabe que tudo que Deus lhe deu foi por misericórdia e deu para que ele dele pudesse tirar o melhor. Respeita nos seus semelhantes todos os direitos que propiciam as leis da natureza, como quereria que respeitassem diante de si próprio. Deve sempre procurar a perfeição, entendendo em seu sentido relativo às palavras de Jesus, sede perfeito como o vosso Pai Celestial. Uma perfeição relativa, a que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade, não tomando nunca essas palavras em sua acepção absoluta, pois ninguém poderá atingir a perfeição de Deus. A perfeição a que o Mestre se refere é a de um homem aprender a amar os seus inimigos, orar pelos que os odeiam e perseguem, e fazendo bem a todos indistintamente. Deve tomar para si as palavras de Jesus quando disse que o homem sensato é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha e que, advindo as tempestades, as borrascas, a casa resiste, porque ela foi edificada na rocha da vida. É identificar-se sempre com a prática do bem e, por isso, é um resguardo contra as dificuldades da vida e contra as investidas do mal. Para isso, para sermos realmente um homem de bem, nós precisamos conhecer a nós mesmos, fazermos a nossa reforma íntima. O meio mais prático e eficaz para a melhoria nossa já é conhecido pela humanidade há séculos. Conhece-te a ti mesmo. Como é que se faz para conhecer-se a si mesmo? Perguntou Kardec na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. E o Espírito de Santo Agostinho respondeu: fazei o que eu fazia. Ao fim da jornada, interrogava a minha consciência.
Passava em revista o que eu havia feito e me perguntava se não havia faltado algum dever ou se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que eu consegui me conhecer e a ver o que havia para se reformar dentro de mim. Aquele que cada noite lembrasse todas as suas ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que lhe esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Diz ainda em sua mensagem o Espírito de Santo Agostinho que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas direis, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio, que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avaro se julga simplesmente econômico e previdente, o orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma das suas ações, perguntai como a qualificareis, se tivesse sido praticada por uma outra pessoa. Se a censurardes em outros, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a sua justiça. Formulai, portanto, perguntas claras e precisas e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Palavras dele, de Santo Agostinho, maravilhoso. O fato é que hoje o homem já sabe a importância da reforma íntima, da sua transformação interior, do árduo trabalho da identificação dos seus defeitos, da vontade em ação para substituir vícios por virtudes. Conhece a importância da meditação para o autoburilamento, chave do progresso individual, e por isso não pode mais dispensar o esforço consciente. Não pode mais viver seguindo impulsos e instintos. O homem consciente de suas deficiências naturais sabe que a luta é grande e compreende o que Jesus disse. Não vim trazer a paz, mas a espada. O importante é estar sempre atento, preocupado em fazer o melhor, seguindo o conselho do Cristo, quanto à necessidade de orar e vigiar, pois o inimigo que o homem tem de vencer são as suas próprias tendências e paixões negativas. O caminho mais sábio, lógico e prudente, portanto, é estudar a doutrina, pois conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se possível, frequentar cursos doutrinários, palestras instrutivas, cultivar o hábito da prece e instituir o evangelho no lar. Adquirir o hábito da meditação na busca da sua reforma íntima. Vivenciar, praticar o amor ao próximo, participar desse ato renunciando a si mesmo no que tem de piores vícios, o egoísmo e o orgulho. Escolhas da mediunidade e cadeias que o prendem aos mundos inferiores. Graças a Deus, graças a Jesus. Um beijo em seus corações.